Olá, pessoal. Vamos começar aqui mais uma aula aqui desse Congresso Brasileiro de Anatomia, Cabeça e Pescoço, o segundo Cobrancap, né? Cobrancap, um evento fantástico que está ocorrendo agora nessa semana de outubro, né? De 20 a 25 de outubro, e da qual eu fico muito feliz e muito honrado de ser convidado a participar, palestrando com vocês, trazendo um pouco do conhecimento que a gente adquiriu há alguns anos, desde a da época de graduação e, ao mesmo tempo, também as pós-graduações e toda a nossa trajetória na odontologia, na cirurgia bucomaxilofacial, trazendo um pouco desse conhecimento anatômico para vocês. Fico muito feliz com o convite e honrado de estar participando desse evento. Queria aqui agradecer de antemão à Sociedade Brasileira de Anatomia, né, na pessoa do professor Henrique Barros, né, meu amigo, contemporâneo de faculdade aqui em Caruaru, ao mesmo tempo também meu colega de profissão e ao mesmo tempo de especialidade, né? Henrique, um parceirão nosso, já participou de alguns eventos também aqui em Caruaru, a convite nosso, e está sempre fazendo coisas bacanas para a anatomia e transformando o ensino da anatomia pelo Brasil e mundo afora. Então, deixa eu me apresentar rapidamente. Eu sou o professor Dr. Marconi Maciel, eu sou cirurgião dentista de formação, cirurgião bucomaxilofacial de especialidade, tracei toda a minha carreira na cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial, mas antes de ingressar na cirurgia bucomaxilofacial, um dos títulos que eu mais me orgulho é justamente o título de morfologista. Sou especialista em morfologia pela Universidade Federal de Pernambuco, e, enfim, aprecio e curto e vibro com a anatomia desde a época de graduação, e como todo mundo passei por aqueles perrengues, né, passei por aquela fase em que você sofre um pouco a anatomia, tem aquele momento de não gostar da anatomia, mas depois acaba se apaixonando por essa área, a mãe de todas as ciências, vamos dizer assim, a base de toda a ciência, a base de toda a prática da saúde de uma forma geral, como diria o livro do Henry Gray, né, a anatomia como a base de todo o conhecimento da saúde e norteador de nossas práticas na área da saúde, né? Então, fico muito feliz de estar participando desse evento. Hoje vamos falar um pouquinho sobre anatomia aplicada à síndrome da apneia obstrutiva do sono, né? Um tema que eu venho militando já há alguns anos, né? Venho trabalhando na área da apneia obstrutiva do sono, assim como também diagnosticando e tratando alguns tipos de casos de apneia, sejam eles por meio de tratamentos clínicos, sejam eles por meio de tratamentos cirúrgicos, tá? Então, antes de mais nada, queria dizer que, apesar de nós estarmos fisicamente distantes, né, quando as raízes são fortes, quando as raízes são profundas, essa distância se encurta bastante, né? Então, esse é o símbolo desse momento que nós estamos vivendo, né? Se não fosse pelas raízes fortes que nós temos, por exemplo, de uma formação sólida na odontologia, contemporânea de faculdade, de princípios comuns, eu não estaria aqui participando, provavelmente não estaria sendo convidado pelo professor Henrique de estar participando e contribuindo com todos vocês. Assim, é o novo normal que estamos vivendo, as distâncias físicas, porém, a aproximação por meio de um bom relacionamento, por meio de um bom engajamento das pessoas, a compreensão do momento que estamos vivendo, e, ao mesmo tempo, também saber que o trabalho, toda a dedicação vence e supera os obstáculos, por mais que estejam distantes fisicamente. Eu sou natural de Caruaru, Pernambuco, né, uma cidade que fica aqui no agreste de Pernambuco, uma cidade que está em franco desenvolvimento, uma cidade que vem acompanhando as tendências de vários outros grandes centros, né, onde torna o interior forte, um interior onde tem inúmeras oportunidades surgindo, e bem diferente da época em que eu nasci e cresci, assim como também da época em que eu me formei. A minha faculdade foi em Caruaru. Eu sou formado pela, então, Faculdade de Odontologia de Caruaru, e hoje faço parte do corpo docente da mesma universidade, né, só que hoje ela chama de Centro Universitário
Tabosa de Almeida, o Centro Universitário A6 UNITA, né, do qual hoje, além de professor, também me orgulho muito de fazer parte da coordenação do curso da graduação em odontologia. Então, além de professor hoje, estou como coordenador do curso de graduação em odontologia, assim como também, com muito orgulho também, faço parte da Universidade de Pernambuco, como professor adjunto efetivo da Universidade de Pernambuco, num campus novo, relativamente novo aqui em Pernambuco, fica no sertão de Pernambuco, o campus Arco Verde, um campus que passou por várias dificuldades, mas vem se superando e, ao mesmo tempo, também crescendo bastante e trazendo bons frutos por meio dos seus estudantes, por meio de uma formação também de qualidade, mesmo no sertão pernambucano. De uma forma geral, eu queria dizer que grande parte dos problemas de sono começam com a questão de que metade de mim é sono e a outra metade está dormindo, né? Eu acho que muita gente já falou um pouco essa frase, ou já pensou alguma coisa nesse sentido. Afinal de contas, nós estamos, de certa forma, sempre envolvidos com muitas atividades, e isso tem trazido a uma sociedade moderna um déficit muito grande na questão do sono, né, e na questão do cansaço físico, o cansaço emocional. De uma forma geral, o sono tem sido uma evidência muito grande na saúde. Para você que faz aí qualquer área da saúde, com certeza estará envolvida mais cedo ou mais tarde com algum fator do sono. Então, o sono é um tema que hoje está realmente na crista da onda, sendo muito falado, muito pesquisado, e cada vez mais tentado ser entendido como é a fisiologia do sono, os metabolismos durante o sono, a fisiologia, todo o aspecto neurológico, toda a questão de neurociências relacionadas ao sono, assim como também os seus distúrbios, né? Os distúrbios do sono também são muito frequentes, e é isso que a gente vai falar um pouquinho hoje, baseado no princípio de tudo, que é a anatomia, né? Então, é muito comum a gente sempre associar a isso, né? Porque os problemas estão relacionados com o fator de que nunca dormimos tão pouco, né? Aí, em média, nosso sono tem diminuído a quantidade de horas ao longo dos últimos anos, das últimas décadas, dos últimos séculos, né? Então, no século, por exemplo, aí como está mostrando, no século XVII, a gente tinha uma média de até 12 horas por dia. Hoje, quem dorme 12 horas por dia é muito raro você achar uma pessoa que dorme 12 horas por dia, né? Em média, só as crianças hoje, os bebês que têm uma quantidade de horas tão elevada, mas adultos, e principalmente em idade produtiva, tem cada vez mais dormindo menos, né? Isso é um problema, porque isso traz uma série de dificuldades, né? Uma série de problemas. Nós temos alguns relatos, tanto científicos quanto jornalísticos, desse problema, dessa dificuldade para dormir, que atinge milhões de pessoas, não só no Brasil, mas em todo o mundo, né? A quantidade de horas que a pessoa deveria geralmente dormir, isso não está sendo alcançado, cada vez mais as pessoas estão dormindo menos, na verdade é isso. E aí a gente imagina que isso, por si só, já é um fator problemático, já é um fator onde a gente vai ter que refletir muito sobre as nossas ações, o nosso dia a dia, as nossas características e, principalmente, a sequela que isso pode acontecer em nossas vidas e em nossa produtividade, né? Mas se a gente for buscar alguns fatores que estejam relacionados a essa questão, não é só o ritmo frenético do nosso dia a dia, mas existem outras tecnologias que estão fazendo com que durmamos menos, né? Ou seja, a gente cada vez mais está conectado, a gente tem um danado de um aparelho que fica nas nossas mãos, né? E aí tem vários elementos que estão sendo discutidos hoje em dia. Você vê que tem aparecido inclusive séries aí, filmes falando sobre isso, e é importante mostrar exatamente a questão que não é só os problemas relacionais que a tecnologia tem afetado, mas também o fato dessa iluminação artificial, a população cada vez mais conectada a aparelhos eletrônicos, tem trazido sequelas também fisiológicas no que tange ao sono, inclusive, né? Então, esse estilo de vida mudou, né? É impensável hoje em dia nós termos o mesmo ritmo de vida que tinham nossos avós, por exemplo, né? O mundo está muito conectado,
Se você vê essas imagens de satélite, você vê a quantidade de coisas que tem ligada no mundo ao mesmo tempo, né? A iluminação artificial virou uma coisa generalizada e isso tem afetado, inclusive, nossa biologia, nossa fisiologia e também alterações na nossa característica, inclusive hormonal, né? Então, na verdade, o homem hoje ele está conectado praticamente 24 horas por dia, né? O mundo exige muita pressa, exige muita rapidez, precisão, ao mesmo tempo estar muito alerta, estar muito conectado, as respostas cada vez mais rápidas, tudo tem que ser muito frenético, tem que ser muito rápido, para que a gente não perca o time, né, o time daquela postagem. Nós temos que ter o momento de resposta mais rápido possível, porque isso é uma questão competitiva, né? Hoje, inclusive, no mercado de trabalho, responder coisas mais rápidas é um fator competitivo, e isso tem trazido, de certa forma, alguns problemas, né? Então, na verdade, o que é preocupante em tudo isso não é necessariamente o fato de você usar um aparelho eletrônico, né? O fato preocupante é justamente a iluminação que esse aparelho tem trazido para nossas vidas. É uma iluminação artificial que, por mais que se use algumas tecnologias de bloqueio, como telas de bloqueio, ela ainda traz um fator que se aproxima muito da luz natural, né? E a luz natural, assim como essa luz artificial, ela tende a inibir alguns hormônios, a ação de alguns hormônios, como a melatonina, né? No caso, nós temos um problema que é preocupante, que é o fator da luz dos aparelhos trazer para o indivíduo alterações no hormônio, justamente no hormônio do sono, né? E o mais preocupante é que 40% da população já se queixa de problemas do sono, né? Então já temos um índice elevado, um índice preocupante de pessoas que já estão tendo problemas relacionados ao sono, né? E o que é mais preocupante é justamente que vem aí uma onda de geração e geração após geração que já vai crescendo com essa questão do risco das tecnologias, né? O acesso cada vez mais precoce, a necessidade de conectividade cada vez mais jovem, né, trazendo alterações não só no sono, mas também em algumas questões comportamentais, né? Então é importante a gente estar alerta a isso. Então, você aí que tem pai, que tem filho, que é pai, que é mãe, que tem filho, que tem filha, que tem irmão mais novo, é sempre importante saber dosar muito esse acesso a essas tecnologias, acesso a toda essa questão de iluminação artificial, porque o sono é um processo que a gente precisa valorizar bastante. Não é necessariamente a quantidade excessiva de sono, mas é a qualidade que você imprime numa noite de sono que faz a grande diferença. O sono por si só é um processo vital, não existe nenhuma espécie viva que não durma, né? O sono, então, é um processo vital, ele é temporário, é reversível, né? Então ele oscila entre um ciclo, né, entre vigília e sono, né? Então você tem de fato um ciclo que tem processo que faz com que o sono seja um processo temporário reversível, e durante esse período de sono, onde acontecem inúmeras características no nosso corpo, como o restabelecimento físico, mental, a percepção, a resposta ao meio ambiente, até algumas experiências oníricas, como os sonhos, fazendo com que durante esse momento nós tenhamos uma diminuição da temperatura corporal, o metabolismo também, a diminuição da frequência cardíaca, respiratória e tonicidade muscular. Então, várias coisas estão acontecendo enquanto a pessoa dorme. E não é porque está dormindo que acreditava-se ainda lá nos primórdios que a pessoa, enquanto dormia, estava no estado quase que de morte, onde os sistemas parariam. Muito pelo contrário, durante o sono, nossos sistemas orgânicos estão atuando em muitas ações, principalmente no que tange a questão de recuperação de energia, ao mesmo tempo também de limpeza do sistema linfático, do sistema neurolinfático também. A gente tem melhoras aí na memória, melhoras também na questão na questão do metabolismo, e sobretudo também a gente tem também
funções de proteção, funções restaurativas, né? Quem é que não gosta de dormir, acordar rejuvenescido, acordar de fato com uma característica de quem teve uma noite de sono bastante recuperativa, né, restaurativa, onde a gente conserva a nossa energia durante esse período de sono, consolidando assim nossa memória, nossa aprendizagem. É muito importante saber que aquilo que a gente, por exemplo, até estuda, não é? E após esse ciclo de estudo, você tem uma boa noite de sono, e isso tende a consolidar essa memória e essa aprendizagem. Isso é muito importante para quem está em fase também de faculdade, fase aí no período de graduação ou nas pós-graduação, estudando bastante. Então, o sono faz parte de um processo, inclusive, de aprendizagem também. Mas também é importante citar a reparação de tecidos e, como eu falei anteriormente, essa limpeza do sistema linfático cerebral, o sistema linfático, né, onde a gente tem uma verdadeira faxina cerebral, vamos dizer assim, onde a gente consegue restabelecer, inclusive, algumas conexões de sinapses e, ao mesmo tempo, também várias características importantes do ponto de vista de neurologia. E é por isso que quem dorme bem tem várias vantagens de quem não dorme bem, né? Você tem quem dorme bem, quem tem um sono de qualidade, melhora o humor, você tem um aumento de rendimento, você tem prevenção de doenças, diminuição de dores e preservação de memória, ou seja, de uma forma geral, você tem diminuição de chances de doenças neurocognitivas. Então é muito bom, não é? É muito bom quando a gente tem, de fato, um fator que é tão simples, né, como uma boa noite de sono, a gente conseguir ter uma série de vantagens por conta disso, né? E aí, mais uma vez, provando que vários estudos científicos já falam dessa relação entre a falta de um sono de qualidade com perdas cognitivas, como doenças como Alzheimer, como doenças como Parkinson, né? Então, isso tudo corrobora a história de que dormir tem características extremamente positivas, e o fato de você ter distúrbio do sono também tem características extremamente negativas na nossa saúde, principalmente no que tange a todas essas características que nós falamos, e também a relação com as funções cognitivas, as funções neurofuncionais. Então, na verdade, é importante ser dito isso, que o sono, ele é dividido em estágios, tá? Ele obedece, na verdade, o que chamamos de arquitetura do sono, né? O sono, de uma forma geral, o sono normal, ele é dividido em duas fases bem clássicas, a fase do sono quieto, né, que é o non-rapid eye movement, o sono non-REM, né? Assim como também nós temos o sono ativo, que seria um sono do rapid eye movement, ou seja, o sono REM, né? É muito comum a gente ouvir falar nessa divisão dessas duas partes do sono, né? Como dois momentos bem distintos, o sono não REM e o sono REM, né? Sendo que ainda por cima há subdivisões em relação a isso, onde a gente tem estágios, estágio 1, estágio 2, estágio 3, estágio 4, em média 4 estágios no sono não REM, é a maior parte do nosso ciclo do sono, né? Correspondendo a cerca de até 70%, né, em alguns estudos, de 65%, em alguns estudos, 75% de todo o nosso sono está relacionado com o sono não REM. A maior parte desse ciclo, ele é um sono não REM, enquanto nós temos o sono REM caracterizado pelo rápido movimento dos olhos, onde ocorre muita parte dos nossos sonhos, tá? Relacionados com algumas atividades mentais, como aprendizado e memória. Então, a gente entra num estágio, num ciclo, né, onde passa por um estágio mais superficial, a gente passa por um sono de profundidade intermediária, um sono mais profundo de ondas lentas, um sono muito profundo de ondas lentas, e finalmente entra no sono REM, de movimentos dos olhos, no sono de características de atividades mentais acontecendo naquele momento. O sono REM é um sono que tem, inclusive, funções importantes do ponto de vista hormonais, tá? Com a liberação de alguns hormônios, como, por exemplo, a testosterona também. Então, vejam que, ao longo de uma noite de sono, isso pode ser monitorado por meio de alguns exames, como a polissonografia, uma neuro, que tem, entre outros aspectos, um neuroencefalograma, por exemplo, onde você acompanha
as atividades cerebrais durante esse período de sono, acompanhando esses estágios, tanto do sono não REM quanto do sono REM e as suas características principais. Então, quem estuda sono, quem quer estudar sono, tem que entender um pouco da arquitetura do sono, para que entenda como cada fase dessa tem suas peculiaridades, tem suas características. E por que estamos falando disso? Porque nem tudo são flores, existem os distúrbios do sono, são muito frequentes, né? Trazem uma série de consequências, essa privação do sono para a saúde, né? É muito claro, né, a gente perguntar para qualquer pessoa aqui, por exemplo, o quão você se sente desgastado quando você passou uma noite sem dormir, né? Seja ele, um exemplo, na balada, seja ele principalmente porque você precisou estudar, seja ele porque você precisou trabalhar, porque você teve algum problema de sono e, obviamente, não dormiu, no outro dia você está moído, né? Você está, de fato, com muita consequência da privação do sono e isso traz repercussão na nossa saúde, né? Imagina, por exemplo, se a gente tem isso como uma rotina, quantas alterações podem ocorrer, né? Quantas alterações podem ocorrer, a gente ter, por exemplo, desde dores musculares, né, até fadiga, hiperalgesia, mal-estar físico, alterações cardiovasculares, diminuição de concentração, alteração de alerta, depressão, ansiedade, de forma geral, um baixo rendimento acadêmico, um baixo rendimento, inclusive, também relacionado com a libido e, principalmente, o risco grande de acidentes, né? Então, não é raro a gente ter problemas relacionados com nossos sistemas orgânicos por conta justamente da privação do sono. Problemas neurológicos como memória e atenção, problemas cardiovasculares, problemas problemas endócrinos e principalmente de peso, aumento de peso, baixa de libido, baixa de desempenho sexual, irritabilidade, dor e um fator que é muito comum, que é a sonolência diurna, né? A sonolência diurna talvez seja um dos principais e mais frequentes queixas de pacientes que estão com distúrbio do sono. Então, é aquela história, se ele não dorme bem durante a noite, possivelmente ele vai ter muito sono durante o dia, né? Então, isso é um preditor importante de que a pessoa está dormindo mal, sentir uma fadiga muito grande, uma sonolência muito grande durante o dia, né? Uma tentativa de compensação, e isso traz uma série de prejuízos para o paciente afetado. Dentre os prejuízos, talvez um dos maiores e mais riscos que nós temos é justamente os riscos de acidentes. Os riscos de acidentes. Ficar sem dormir à noite pode ser tão perigoso quanto dirigir após ter ingerido bebida alcoólica, né? Então, na verdade, hoje a gente tem um grande índice de acidentes de trânsito, um grandiosíssimo índice de acidentes de trânsito de pessoas que dormiram ao volante. Possivelmente, dormir ao volante pode ter tido vários fatores, entre eles o fato de ter uma sequela de um distúrbio do sono, né? Então, é importante ser dito isso, porque hoje a gente tem, literalmente, índices que apontam que nós temos mais acidentes de trânsito no Brasil e no mundo por problemas de distúrbio do sono do que necessariamente por ingestão de álcool, né? Não que eu queira justificar uma coisa com outra, mas, por exemplo, existe uma lei, que é a lei seca, não é, que de fato proíbe o consumo 100% de álcool durante o período que você vai dirigir, não é? Isso é bom, é positivo, isso já inibiu e preveniu uma série de acidentes, mas não existe nenhum grande programa que exige, por exemplo, a questão do controle de sono nas estradas, né? Então, é por isso que fica aqui o registro de que é importante dar atenção a isso, porque muita gente tem se acidentado e morrido por conta de problemas de pessoas que dormiram ao volante por distúrbio do sono durante a sua noite mal dormida, né? Todo esse distúrbio do sono não é invenção da minha cabeça, não é? Isso existe uma classificação internacional, existe de fato uma classificação onde rege todos os distúrbios do sono em categorias, são várias categorias. Hoje nós vamos falar de apenas uma categoria, que são os distúrbios respiratórios do sono, né? Que é justamente essa categoria número 2 aí, que são os distúrbios respiratórios do sono. Dentro desses distúrbios respiratórios do sono, existe uma outra subdivisão, desde a síndrome da apneia do sono central, a síndrome da apneia obstrutiva, que nós vamos falar um pouco hoje,
a síndrome da hipoventilação e por aí vai, tá? De todos os problemas de distúrbio do sono, o mais frequente, o número 1, ainda é insônia, tá? Ainda é insônia. Então, que fique claro que a apneia obstrutiva é o segundo mais frequente problema de distúrbio do sono, perdendo apenas para a insônia, tá? De uma forma geral, toda a classificação aí para mostrar que o sono, quando está relacionado a um distúrbio respiratório, ele pode se manifestar de duas formas principais, o ronco ou a apneia, que são os mais frequentes distúrbios respiratórios do sono, ronco e apneia. E aí eu digo para vocês que isso é uma coisa que ainda, principalmente em alguns locais, ainda não é tido como um problema, ainda não é tido como uma doença, né? Às vezes a gente escuta alguns ditados aí, inclusive ditados relacionados a práticas e crendices de algumas regiões, como, por exemplo, fulano dormiu tão bem que roncou, né? A gente, às vezes, acha que o fato de roncar significa que a pessoa está dormindo muito bem, ainda é um fator associado a um sono de qualidade, quando, na verdade, é o contrário. O ronco é um predictor de um problema respiratório, que pode ser, inclusive, um problema relacionado a uma coisa mais grave, uma coisa mais séria. Então, é muito comum a gente ouvir isso, principalmente no interior, eu escuto muito, né, a pessoa, tipo, dizer, fulano é muito, ele não tem problema não, ele é muito saudável, ele dorme tanto que ronca a noite todinha. Então, na verdade, você tem aí o inverso, né? Se você tem ronco, você tem quase que uma predição de um problema respiratório do sono, e principalmente uma hipopneia, que é um pré-estágio de apneia completa, né, vamos dizer assim, quando você tem, de fato, o problema já acontecendo e a repercussão também acontecendo. O ronco tem uma repercussão muito grande porque é socialmente muito ruim, é muito constrangedor. O ronco, não só o problema biológico, mas o problema social, né? Provocado, justamente tem esse ruído, né? Provocado pelo estreitamento de obstrução das vias aéreas superiores. Então, nós começamos a entrar na anatomia, né? Se você tem uma via aérea que é justamente como se fosse um tubo muscular, né? E você tem um estreitamento disso, a anatomia está tendo algum tipo de alteração. E, obviamente, isso vai repercutir com esse ruído provocado por esse estreitamento. As pessoas procuram muito o tratamento justamente por essa questão constrangedora que é o ronco. Geralmente é a mulher que leva o marido, às vezes leva com a condição de que ou você trata ou a gente não vai continuar junto. É muito constrangedor você ouvir relatos, inclusive, de que às vezes ninguém dorme na casa, às vezes você tem problemas relacionados com questões conjugais, certo? E, obviamente, isso é bastante predictivo de que você tem uma doença não só biológica, mas relacional também. A apneia já é justamente a parada completa. Enquanto o ronco você tem o estreitamento e o ar está passando da respiração ruidosamente, a apneia literalmente é a parada completa da passagem de ar. Ou seja, você entrou num evento apneico, você tem literalmente a cessação da respiração por pelo menos 10 segundos. Por pelo menos 10 segundos. Então, quando você tem literalmente essa parada por pelo menos 10 segundos, você entrou num evento apneico e você ali não está passando mais ar pela via aérea, você literalmente ali está com a parada do fluxo respiratório durante pelo menos alguns segundos, né? E aí, quando a gente entra nas definições, para a gente começar literalmente a falar da anatomia, a apneia é a cessação completa do fluxo de ar por um período maior ou igual a 10 segundos, né? A hipopneia tem essa redução do fluxo de ar, mas tem que estar associado a pelo menos um índice de dessaturação, tá? E o índice de apneia e hipopneia, o AIH, não é? Ele mede, na verdade, não só a presença ou não de apneia, mas também a classificação dessa apneia. Se você tem um evento de 5 a 15 eventos por hora, uma apneia leve, 15 a 30 eventos por hora, uma apneia moderada, e mais do que 30 eventos por hora, uma apneia severa. Então, imagine se você tem isso, eventos por hora, tá, pessoal? Se você imagina uma hora de sono de 60 minutos, você tem 30, 40 eventos de apneia de pelo menos 10 segundos, né? Então, praticamente, nessa hora de sono, você não dormiu. Você, literalmente, você ficou fragmentando seu sono, porque você dormia, entrava na apneia, ficava sem respirar, acordava,
e aí você ia quebrando seu sono, fragmentando seu sono ao longo de todo o período em que você está ali tentando dormir, né? E é justamente esse mecanismo que justifica todos os problemas, né? A patofisiologia faz com que a gente imagine que se você entrou em apneia, você teve literalmente a parada do fluxo aéreo, nós somos uma espécie respiratória, uma espécie aeróbica, não é? Então, na verdade, nós dependemos do ar para viver, né? Nosso sistema não vive, nós não sobreviveríamos sem a respiração. Então, à noite, inclusive, isso é real. Se você para de respirar por um evento apneico, você corre o risco, inclusive, de morrer. E mais só que o seu organismo ele tende a ter literalmente uma resposta compensatória, fazendo com que você entre no micro despertar, né? O que a gente chama de o organismo manda uma descarga de hormônios para que você literalmente entre num fenômeno de micro despertar, onde você volta à tonicidade do músculo e volta a respirar, e aí você volta a dormir novamente, volta a entrar em apneia, volta a entrar no micro despertar. E esse fluxo de acorda, dorme, para, você vai ter uma série de consequências, que é justamente a privação do sono e as morbidades associadas. Então, observe aqui no fluxo que deveria ser normal, você tem aqui, por exemplo, a parada, a anatomia aqui, a via aérea obstruída, o cérebro manda uma descarga de hormônio para você tentar fazer esse despertar, voltar à tonicidade muscular, a via aérea voltar um pouco a se ampliar para que você tenha um novo evento apneico, na verdade, uma nova respiração e daqui a pouco voltar a dormir novamente. Vejam, as consequências elas são imediatas, são tardias, elas podem acontecer logo imediatamente, porque você tem problemas relacionados com a hipoxemia, a hipercarbia, a hipertensão sistêmica, mas algumas consequências mais tardias, como diabetes, obesidade, acidentes vasculares e até infarto de miocárdio com morte súbita, né? Assim como também a gente tem manifestações de sonolência diurna excessiva, né? Não é raro você observar pessoas que dormem ao mínimo esforço, dormem em situações, inclusive, seriam situações muito constrangedoras, como, por exemplo, pessoas que em reuniões elas dormem, no veículo elas dormem, sentado dormem, ou seja, de uma forma geral, você tem uma sonolência diurna excessiva, e isso causa em você problemas ainda de fadiga, depressão, alteração de personalidade, impotência e declínio intelectual. Sem contar que ainda existem as manifestações sociais, emocionais e econômicas, porque, de fato, é muito constrangedor um casal que tem esse tipo de problema, porque isso acaba relacionamento, desgasta relacionamento, você tem, de fato, um problema bastante importante na sua produtividade, porque você está sempre com sono durante o dia, num horário que seria um horário produtivo, ao mesmo tempo também o risco grande de acidentes ocupacionais e automobilísticos. E é por isso que a gente fala disso não só em adultos, mas também em crianças, porque em crianças existem também consequências, existem crianças com apneia, existe criança com ronco, e existe também consequências disso, né? A gente fala em crianças que, ao contrário do adulto, que tem aquela sonolência diurna excessiva, a criança ocorre o contrário, ela apresenta uma grande hiperatividade durante o dia, né? Mas, ao mesmo tempo, com queda de desempenho comportamental, de aprendizado, déficit de crescimento, algumas questões relacionadas também a posições não convencionais na hora de dormir, e principalmente também características muito peculiares também na sua anatomia, alterações anatômicas, como, por exemplo, hipertrofia de adenoide, a hipertrofia de algumas tonsilas, como, por exemplo, as amígdalas, como, por exemplo, também as tonsilas palatinas. Bom, eu já falei disso aqui, na verdade, todo o processo fisiopatológico, ele se embasa na etiologia multifatorial, não é uma única causa, a apneia tem múltiplas causas, mas ela tem um componente anatômico muito importante, é por isso que eu fico feliz que a Sociedade Brasileira de Anatomia está, mais uma vez, sendo pioneira em falar de alterações anatômicas em distúrbios
muito crescentes hoje, que são os distúrbios do sono, né? Então, a anatomia tem muita relação com distúrbio do sono, seja anatomia onde você tem alteração, seja anatomia quando você tem algum tipo de deformidade, seja anatomia quando você tem literalmente fatores anatômicos contribuindo para obstrução da via aérea, tá? Então, quais seriam esses principais fatores de risco crânio-cervicais anatômicos, né? A gente tem fatores relacionados com medidas antropométricas, né? Assim como também os fatores anatômicos propriamente ditos, né? Então, vamos imaginar que essa região da face, essa região aqui da cabeça, do pescoço, ela por onde passa a via aérea superior, a gente tem uma anatomia bastante importante formando essa via aérea, ao mesmo tempo também estruturas adjacentes ali que podem contribuir ou não para a obstrução durante o sono. Então, uma das principais características e um dos principais fatores de risco para a apneia é justamente as deformidades, são justamente as deformidades genitofaciais, aquelas pessoas que têm o queixo muito para trás, tá? Aquelas pessoas que têm literalmente um queixo muito pequeno, né? As micrognatias, as atresias maxilares, os retrognatidos mandibulares. Aí isso faz com que nós tenhamos uma posição do ocioide mais inferior. Obviamente, toda a musculatura da língua também vai ser jogada para trás. E assim como também a gente pode encontrar algumas alterações de obstrução nasal, as hipertrofias, como eu falei, tonsilar, um palato mole mais longo, né? E até mesmo algumas características na musculatura da língua, formando o que chamamos de macroglossia. Mas o conjunto disso tudo tem um fator de risco que é um dos mais importantes, que é justamente a obesidade. A obesidade hoje em dia é um fator predisponente muito importante, fator de risco muito importante, assim como temos também o conjunto dessa obra toda, um aumento da circunferência cervical. Então, esses são os principais fatores de risco crânio-cervicais. Os principais, e tem muita anatomia envolvida nisso aqui. Por quê? E aí vamos ver isso aqui agora, tá? Por que nós temos anatomia muito envolvida nisso aqui? Porque, como eu falei para vocês, nós precisamos da respiração para viver. E esse ar inspirado, muitas vezes não, ele deveria ser sempre circulando pela cavidade nasal, passando pelas conchas nasais, pelos meatos nasais, circulando pelos seios paranasais, os seios tanto da maxila, seio maxilar, seio frontal, seio esfenoidal, as células aéreas etmoidais, assim como também turbilhonando pelas conchas nasais, aquecendo esse ar para depois ele seguir sua rota, passando ali pela nasofaringe, depois a orofaringe, depois a laringofaringe, e principalmente depois disso adentrando na laringe e continuando sua rota pelas vias mais inferiores, né? Então, essa seria a via aérea superior, que às vezes, por mais que não seja indicado, você tem uma respiração, às vezes, bucal, um respirador bucal também tem muito problema relacionado a isso, porque o ar, em vez de passar pelo nariz, pela cavidade nasal, fazendo toda a sua fisiologia normal, ele vai passar pela boca, deixando de ser filtrado, de ser umedecido, de ser aquecido, e ao mesmo tempo também trazendo algumas características crâniofaciais alteradas, né? O síndrome do respirador bucal é algo que tem que ser diagnosticado desde cedo. Essa via aérea superior, ela é formada por músculos, né? Um tubo muscular, ela tem um formato tridimensional. Durante muito tempo, ela foi considerada o principal motivo de obstrução, você ter a obstrução na via aérea superior, inclusive sendo feita muitos procedimentos na época de uvulopalato-faringoplastia, não é? E hoje, cada vez menos esses procedimentos estão sendo realizados, cada vez mais personalizados, mas a via aérea já foi muito mexida por conta da possibilidade de obstrução, né? Quando, na verdade, outros fatores anatômicos estão envolvidos, né? E essa via aérea, como eu falei, anatomicamente ela é formada por músculos, né? E aí você tem o papel dos músculos constrictores, né? O constrictor superior da faringe, nós temos o constrictor médio da faringe, o constrictor inferior da faringe, né? Toda essa musculatura do palato mole envolvida também, a musculatura do elevador do véu palatino,
os músculos palato-faríngeos, tá certo? Também contribui para formar ali o músculo também ali salpingo-faríngeo, são músculos importantes, são o tensor do véu palatino, o levantador do véu palatino, você tem também músculo importantes ali, como o estilo faríngeo, né? São músculos, toda essa musculatura mantendo a arquitetura e mantendo justamente todo o arcabouço dessa via aérea superior. Então, todos esses músculos estão direto ou indiretamente envolvidos com o arcabouço, com a formação dessa via aérea superior. E é por isso que é importante estarmos atentos a essa via aérea. Se é uma via aérea que tem uma luz muito boa, ou seja, uma via aérea pérvia, né? Você tem uma chance quase que muito baixa ou zero de você ter obstrução. Quando você tem literalmente uma via aérea mais pérvia, tanto de dia quanto de noite, quanto dormindo quanto acordado, você tem literalmente uma chance menor de obstrução. Geralmente isso acontece em pacientes mais jovens, não obesos e principalmente pacientes onde tem a anatomia e a questão crânio-facial em equilíbrio, ou seja, você tem o tamanho adequado dos maxilares, você tem também o não acúmulo de gordura ao redor dessa faringe, assim como também a língua, a musculatura da língua, né, sem essas características de gordura ou de projeção inferior, projeção posterior da língua. Né? Então, toda essa musculatura é importante que você que está nos ouvindo entenda como é formada a via aérea e todos esses músculos têm essas características. Né? A língua também não poderia deixar de se falar na musculatura supraioidea, né, e os músculos da língua, como principalmente o músculo genioglosso, né, o genioglosso, um dos principais músculos motores da língua, o genioglosso, assim como nós temos também um músculo muito importante na elevação do ocioide, que é o genioiódio, né, o músculo genioide, o músculo miloiódio, né. Então, esses músculos, eles tendem a fazer a elevação do ióide durante a deglutição, assim como também ajudar a baixar a mandíbula durante a abertura de boca. Então, eles têm essa dupla função, né? E são músculos considerados músculos supraioideus, que têm uma característica importante porque ele mantém a posição do ocioide e, principalmente, toda a massa muscular da língua, né? Então, se você imagina que nós temos ali músculos como o ioglosso, o genioglosso, você tem os músculos importantes aí da língua, como, por exemplo, os músculos intrínsecos e extrínsecos da língua, você tem ali toda essa massa sendo meio que ancorada pela posição do ocioide. Se essa mandíbula está para trás, se essa mandíbula está retrognata, é óbvio que tudo que está atrelado a ela também vai estar para trás. Ou seja, é óbvio que você vai ter o ocioide mais inferior, o ocioide mais posterior e toda essa massa da língua também. Então, você vai ter a musculatura da língua também vai se deslocar um pouco para trás. E, obviamente, que o que vai ter atrás é musculatura da via aérea. Então, tudo vai ser carregado para trás, vamos dizer, tudo vai ser deslocado para trás e, consequentemente, problemas respiratórios podem ocorrer. Então, era essa arquitetura que a gente precisa ter, né? Uma mandíbula em um tamanho adequado, uma boa relação maxilo-mandibular, uma boa posição do ocioide, com musculatura tensa, com musculatura tensa que eu digo de tonicidade adequada, os músculos funcionando adequadamente, ora abaixando a mandíbula, ora elevando o ióide, a musculatura da língua em posição adequada e a via aérea também tendo a sua luz preservada, a sua característica de manter a via aérea pérvia bastante preservada. Então, essa é a arquitetura que a gente imaginava e imagina que seja a melhor, mantendo ali a via aérea com os constrictores ali, mantendo a luz da via aérea, inclusive durante o sono, onde há literalmente uma baixa da tonicidade muscular e, obviamente, você tem a chance maior de estreitamento da via aérea, justamente porque você tem essa redução da tonicidade muscular. E se você ainda tem esse ióide posicionado posteriormente, se você tem essa mandíbula posicionada posteriormente e essa massa muscular da língua posicionada posteriormente, você vai comprimir ali a via aérea e os músculos constrictores. Então, o nariz também tem outra característica importante, porque o nariz ele tem essa característica de ter o nariz externo, a fossa nasal, né, ou a cavidade nasal, propriamente dita,
as conexões que eles fazem com os seios paranasais, o turbilhonamento que ocorre durante a inspiração, o ar inspirado turbilhona por essas conchas nasais, mas é justamente aí onde uma coisa pode acontecer. A gente pode ter problemas relacionados com o septo nasal, né? O septo nasal, a gente pode ter problemas relacionados com hipertrofias de cornetos ou hipertrofias de conchas nasais, né? A gente pode ter, por exemplo, características de respirador bucal, onde você vai ter literalmente muitos problemas de rinites, alguns problemas também relacionados com a questão como é que eu diria, meu Deus, ressecamento da mucosa nasal, isso faz com que haja algumas dificuldades também. De uma forma geral, a cavidade nasal deveria ser muito bem investigada, e sempre ela quando você tem qualquer sintoma, sempre a gente vai investigar também a cavidade nasal. O papel da otorrino nesse processo é muito importante, e ao mesmo tempo também investigar se não há nenhum fator obstrutivo também dentro da cavidade nasal, né? O palato mole também se torna um fator de risco importante, principalmente no que tange a úvula, e um palato mole muito longo, né? Você tem ali um palato mole onde você tem uma parte dele muito próxima ali da via aérea, da nasofaringe. Você tem uma musculatura que mantém esse palato mole, ora tenso durante alguns momentos de selamento velofaríngeo, ora mais relaxado durante a passagem de ar. A gente tem também nessa região a questão do palato mole aderido ali ao final ali das coanas, ali perto das coanas, da espinha nasal posterior, ali também passando pelo processo pterigoide do osso esfenoide, principalmente ali o âmulo pterigoideu na lâmina do processo pterigoide. Então, toda essa característica anatômica faz com que a gente tenha uma musculatura que é fundamental para possível ou não obstrução da via aérea. Se, por exemplo, essa maxila tem deficiência, se essa maxila está para trás, se essa maxila está atrésica, é claro que você espera que a musculatura também esteja para trás, também esteja mais posterior e, consequentemente, maior chance de obstrução. Então, de uma forma geral, aquela síndrome que eu falei, a síndrome do respirador bucal, a pessoa não respira pela boca, não respira pelo nariz desde criança, respira pela boca, e, ao mesmo tempo, fez com que o desenvolvimento da maxila não fosse satisfatório, a maxila não expande, não cresce, não tem estímulo, então, consequentemente, você tem uma atresia de maxilas, você tem uma retroposição da maxila, você tem uma deficiência anteroposterior e transversal da maxila. É claro que você espere que o tecido mole vai acompanhar isso aí e, consequentemente, pode obstruir também via aérea pela essa questão do palato mole. Alguns pacientes têm um palato mole mais longo também, é uma característica individual, mas esse palato mole mais longo também pode acarretar em obstrução. No mínimo, ronco acontece. No mínimo, ronco pode acontecer. Então, pessoal, por que a anatomia faz diferença como fator de risco? Vamos entender um pouco por que a gente estuda anatomia para diagnosticar, para ter uma relação de um bom diagnóstico de apneia do sono, né? Então, vamos entender isso aí, vamos lá. Se eu tenho um fator relacionado à deformidade dentofacial, principalmente a deformidade padrão 2, onde você tem o queixo mais para trás, quando você tem a mandíbula mais para trás, quando você tem o ocioide posicionado mais para trás, como essa senhora que está mostrando na imagem mais acinzentada, você quase não tem linha mento-pescoço, você tem uma papada muito grande, você tem todo esse tecido dessa via aérea projetada para trás. Você tem um perfil facial convexo, né? Você tem um perfil facial convexo, quase aquela face em bico de passarinho, né? Que você tem literalmente um perfil convexo da sua face, às vezes também com atresia das maxilas, como eu já falei. Aí uma imagem é muito importante, a odontologia nesse processo, pessoal, porque a odontologia consegue diagnosticar isso com muita facilidade. A oclusão, as chaves de oclusão, se é uma oclusão padrão 1, padrão 2 ou padrão 3, geralmente para a apneia, o padrão 2 é o pior, porque você tem a retroposição de toda essa mandíbula e a musculatura aderida a ela. A gente tem também a possibilidade, olha só, de atresias maxilares com deficiência transversa de maxila. Você imagina o palato mole, quando eu falei lá atrás,
pode contribuir para ronco e, às vezes, a apneia também. O palato mole vai ficar muito longo, a gente vai ter uma possibilidade também de obstrução parcial ou total da via aérea durante o sono. E aí, exames simples como radiografias, radiografia de perfil, muito usada na odontologia, com alguns traçados cefalométricos. Esses traçados cefalométricos podem identificar alguns ângulos, podem identificar algumas linhas, medidas lineares, medidas angulares, para chegar no que a gente chama de análise cefalométrica para a apneia, né? Você tem o comprimento do palato mole, que é medido, a distância do ocioide, você tem o volume da língua, você tem ali também a espessura da via aérea superior, mas cada vez mais em desuso, as radiografias, por serem exames bidimensionais, por serem, via de regra, um exame feito com o paciente acordado e durante o dia, não refletem 100% o problema, uma vez que a gente tem uma apneia ocorrendo à noite, com o paciente deitado e principalmente dormindo, né? Ou tentando dormir. Então, na verdade, as radiografias cefalométricas, elas são um indicador e, às vezes, um predictor, né? Na verdade, como esse artigo que eu acabei de mostrar aqui para vocês, onde você tem, por exemplo, uma publicação nossa mostrando exatamente que padrão de cefalometria pode ser um predictor, um indicador de apneia obstrutiva do sono, tá? A gente tem os problemas relacionados aos desvios de septo nasal ou hipertrofia de cornetos, né? Cornetos hipertrofiados e septos desviados e ou septos desviados podem fazer com que a pessoa não respire normal pelo nariz, e isso gerando a obstrução da via aérea, gerando inclusive também a dificuldade de passagem de ar pelo nariz, e se a pessoa não respira pelo nariz, ele vai ter que respirar pela boca e ou ter problemas respiratórios, né? Então, é uma observação muito comum que os otorrinos, inclusive, têm um papel primordial nesse diagnóstico e nessa investigação. Problemas relacionados com hipertrofias de tonsilas, tecidos linfáticos, né, como, por exemplo, a tonsila palatina, a tonsila faríngea, mais popularmente conhecido como amígdala e adenoide, né, muito comum em criança, você ter ronco em criança, apneia em criança, respirador bucal em criança, justamente pela hipertrofia da adenoide, hipertrofia das tonsilas. Eu convivo com isso, eu tenho minhas filhas, principalmente a minha filha mais velha, tem problema de hipertrofia de tonsila, tem problema também com ronco. Nós estamos tratando, acompanhando com otorrino, acompanhando com pediatra, acompanhando com todo o processo, justamente para ver a possibilidade ou não da cirurgia, né? Porque esse problema a gente sabe que está trazendo repercussão para a criança e traz repercussão para a criança. Então, a gente tem que entender que muitos dos problemas do adulto já começaram na infância, né? E isso a gente, de fato, precisa investigar melhor. Tá? Então, o palato mole muito longo, uma úvula muito grande, você tem também a possibilidade da maxila estar retroposicionada e, consequentemente, todo esse palato mole está para trás, e principalmente a língua, né? A língua é um dos principais órgãos que ocupa a cavidade bucal, um órgão muscular bastante forte, bastante grande, que pode ter o seu tamanho aumentado, né? Ou seja, e a posição dela também é aumentada. Então, você tem índices que medem isso, tanto o tamanho das tonsilas, como o tamanho, a escala de tamanho tonsilar, a escala de hipertrofia tonsila, que vai de 1 a 4, né? Assim como também a escala de Mallampati, né? Muito comum aí usada em anestesiologia. Existe a escala modificada de Mallampati, né? Onde você tem a posição da língua em relação ao palato mole, e, consequentemente, você tem uma língua ou maior em macroglossia, ou às vezes também a posição do palato mole também. Então, na verdade, você tem ali as posições 4 e tamanho 4, tanto de uma escala ou de outra, como fatores muito ruins. O 3 e o 4 são os fatores muito ruins relacionados à possível obstrução da via aérea, né? Então, é muito comum você ter ronco nesse tipo de paciente, ou apneia desse tipo de paciente com padrão 3 ou 4, tanto para tonsila quanto o índice de Mallampati. Isso é muito fácil de ver, pessoal. Isso é muito fácil, isso é anatomia pura. A gente observar o tamanho das tonsilas faz parte do nosso exame, da nossa investigação. Inclusive, o tamanho anatômico é diferente, você consegue diagnosticar com certa facilidade, né? Outro fator importantíssimo, a obesidade, né? Você vai ver o que tem a ver a obesidade com a anatomia. O que tem a ver
é que muita gente obesa tem impacto dessa obesidade na via aérea, na anatomia da via aérea. Você tem o colapso da via aérea, muitas vezes causada pela compressão de acúmulo de gordura. E não se enganem, pessoal. A pessoa não é só obesa no abdômen, não é só obeso em outra região do corpo. Tá? A pessoa tem acúmulo de gordura em várias partes do corpo, inclusive ao redor da via aérea, os acúmulos de gordura, os fat pads, né, que chamam, ao mesmo tempo também acúmulos de gordura dentro da própria língua, tá? Então, não é raro a gente ter estudos que mostrem já isso, você ter, de fato, um acúmulo de gordura dentro da musculatura da língua, como esse estudo aí, ó, falando da tongue fat, né? E as relações com a apneia, né? Mostrando exatamente isso, que tipo, pessoas que têm apneia e têm características de obesidade, né? Você tem ali, ó, por estudos de exames de ressonância, mostrando inclusive os acúmulos de gordura dentro da própria língua. Isso faz com que o volume lingual seja maior, a possibilidade de um malampate maior é real, ao mesmo tempo também a possibilidade de compressão da via aérea ali na região posterior da laringofaringe, tá? Da laringofaringe e principalmente da orofaringe, tá? Da orofaringe. Então, isso é comum e isso é anatomia. Você tem ali justamente a possibilidade de obesidade estar contribuindo com os acúmulos de gordura ao redor da anatomia da via aérea, ali dentro, inclusive, do próprio músculo lingual, da própria musculatura da língua, e esses acúmulos fazem com que tenhamos várias alterações, tá? Assim como também a famosa circunferência cervical, né? Circunferência cervical, uma coisa que pouca gente dá valor, a medição dessa circunferência cervical. A circunferência cervical aumentada, ela é um conjunto de fatores que vai desde a obesidade até o seu biótipo, né? Até o seu biótipo, né? E a gente imagina que uma pessoa que tem uma circunferência cervical aumentada, ela tem uma chance maior de desenvolver apneia. É um fator de risco, um dos mais importantes, tá? Então, você tem um paciente com apneia grave, uma morfologia crânio-facial e cervical, evidenciando o padrão 2, ou seja, você tem um retrognatismo, ao mesmo tempo um alinhamento do pescoço não existe, você tem uma grande papada e uma grande circunferência cervical. Consequentemente, você tem um fator de risco muito importante para a via aérea, que são esses acúmulos de gordura que vão contribuir para a obstrução da via aérea durante o sono. Então, vamos entender, pessoal. A via aérea é um tubo muscular. Esse tubo muscular, já falamos, formado por vários músculos. Os constrictores são muito importantes, temos outros, como o tensor do véu, o levantador do véu palatino, você tem ali o estiloide, o estilo faríngeo. Então, você tem ali músculos que são importantes para a manutenção dessa via aérea, que de noite, durante o sono, há uma natural redução da tonicidade muscular. Então, naturalmente, esse tubo muscular já meio que já dá uma obstruída. E se ainda você tiver gordura, se você tiver um retrognatismo mandibular, se você tiver um micrognatismo, uma posição posterior de ioide e uma língua com macroglossia, tudo isso vai ajudar a corroborar para você ter cada vez mais fatores de risco associados à anatomia e principalmente a apneia obstrutiva do sono, né? Então, fica aí a dica, né? A pergunta ali, né? Você já mediu o seu pescoço, né? Talvez seja um predictor importante que você esteja com fator de risco ou não para apneia, né? E aí a referência vai ser, se você usar uma fita métrica na altura, por exemplo, aqui da borda da cartilagem tireoide, né? Sem ter nenhuma interferência de cabelo, de pano, de qualquer tipo de gola de camisa, por exemplo, a circunferência acima de 40 centímetros é risco. Acima de 40 centímetros é risco aumentado para apneia e ronco, tá? Apneia e ronco. E, finalmente, pessoal, mostrar que, de uma forma geral, né, a gente tem um problema que é multifatorial e também a gente tem um problema, se é multifatorial, uma solução também multidisciplinar, né? Então, principalmente o médico, a apneia é um problema médico, tá certo? É que fique claro isso também. Ele tem a função de fazer essa avaliação clínica, a solicitação de polissonografia, embora o dentista também possa solicitar polissonografia, mas via de regra é o médico que solicita e faz o diagnóstico, né? E a partir disso ele vai encaminhar para o tratamento multidisciplinar, que pode ser o diagnóstico de ronco, de apneia leve, moderada ou grave,
e aí você tem a intervenção ali de fonoaudiologia, da fonoaudiologia, da fisioterapia, da odontologia, da nutrição, da psicologia, da educação física, da psicologia já falei, e várias outras especialidades médicas, né? Então, é um trabalho multidisciplinar, é um trabalho muito bonito, porque envolve todo um conhecimento de somativa de ações, né? Somativa de ações. Você tem o dentista, por exemplo, auxiliando o médico em aparelhos intraorais, com a confecção de aparelhos intraorais, o cirurgião bucomaxilo, que é dentista, fazendo algumas cirurgias esqueléticas, como a cirurgia ortognática. Você tem o médico prescrevendo o CPAP, o fisioterapeuta fazendo a titulação do CPAP, você tem a fonoaudióloga fazendo a motricidade orofacial, tonicidade dessa musculatura da língua, né? Se você imagina, por exemplo, você está obeso, vamos lá, você está obeso, ou sobrepeso, você vai para a academia para fazer a atividade aeróbica e fortalecimento muscular, e você, depois de um ano, você fica mais magro, com a questão nutricional, com a questão de educação física, com a questão de mudança de hábitos. A língua também tem a musculatura perioral exercício, são musculaturas estriadas esqueléticas. Então, a fonoaudiologia faz muito bem esse papel de tonicidade, de tonificação muscular, fazendo com que a pessoa, inclusive, tenha uma tonicidade muscular maior, prevenindo, assim, a obstrução durante o sono. Sem contar que ainda tem aqui, ó, o dentista atuando com tratamentos com AIO, que é o aparelho intraoral. Se a pessoa tem a mandíbula para trás, o aparelho tende a botar a mandíbula mais para frente, é o inverso, e aí se bota a mandíbula para frente, também vai para frente, a língua também vai para frente, o ocioide também vai para frente, a musculatura ali posterior, e consequentemente diminui a chance de obstrução durante o sono. O fisioterapeuta atua muito na titulação do CPAP, que é um aparelho que faz pressão contínua de ar, né? Pressão positiva contínua de ar. O fonoterapia faz os exercícios miofuncionais, como eu falei, o nutricionista reeduca a alimentação, você tem o educador físico ali diminuindo o peso, fazendo atividade física, e às vezes os procedimentos cirúrgicos, pode ser médicos, com alguns procedimentos que cada vez estão mais em desuso, como as cirurgias em parede lateral parede lateral ali de faringe, tá? E, principalmente, hoje, a odontologia fazendo a cirurgia que hoje é a que traz o melhor resultado respiratório, o melhor resultado funcional, que é a cirurgia ortognática, a cirurgia de avanço maxilomandibular, o esqueleto da face vai para frente, corrigindo a sua estética, corrigindo a questão funcional da sua mordida e, principalmente, a questão funcional da sua respiração. Então, pessoal, você que está nos assistindo, a odontologia, por exemplo, a especialidade que eu exerço, que é a cirurgia bucomaxilofacial, faz muito procedimento de cirurgia ortognática, com avanço cirúrgico da face, o avanço cirúrgico da maxila e da mandíbula e do mento, para que a gente tenha, de fato, um reposicionamento dessa questão maxilomandibular e, ao mesmo tempo, toda a musculatura, a musculatura que está aderida a ela. Então, pessoal, para não me alongar muito, eu queria encerrar essa palestra convidando você, tá? No dia 7 agora de novembro, a nossa clínica aqui em Caruaru, a Vita Face, tá? Está promovendo o que chamamos de Agreste Conecta Brasil. Vamos estar fazendo um evento totalmente online, trazendo autoridades do Brasil todo sobre apneia obstrutiva do sono, médicos, fisioterapeutas, dentistas, fonoaudiólogos estarão envolvidos nesse processo. Dia 7/11, a gente vai passar para vocês também o link aí, fica atento aí nas nossas redes sociais, que a gente vai falar muito sobre isso também. Queria agradecer aqui, mais uma vez, pedir desculpa pelo tempo alongado, e dizer que é importante a gente pensar sempre em boas noites de sono, transformando o nosso sono em sonhos agradáveis. Muito obrigado.